Já abriu aí? Ó, tá começando a entrar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, dá um oizinho aí. Tá boa a imagem? A voz? Tá tudo certinho? O pessoal tá chegando. O Facebook tá avisando pro pessoal que a gente tá ao vivo. Ei, Nancy! Bom dia, povo de Deus. Tia Mavi. Estamos chegando. Caroline. Pastor Robson. Vai avisando aí, gente. Vai compartilhando a live pro povo que às vezes fica meio desavisado, não tem muita intimidade com a tecnologia, saber que já começou. Compartilha aí no seu feed pra galera ver e vir adorar a Deus com a gente nesse tempo. Deixa eu ver uma coisa. A paz, Esté, bom dia. Mônica. Não vai, não pode, fica ouvindo. Dona Sônia, bom dia. Amém. Dois minutinhos e a gente dá prosseguimento. Deise, bom dia. Enquanto isso, a gente está aguardando a galera chegar. Você pode ir aí compartilhando no seu Facebook, chamando aí outras pessoas que estão aí nessa manhã de domingo em casa, nessa quarentena, tudo tranquilo, sem nada pra fazer, pra gente vir adorar a Deus juntos. Olha a Andresa, que saudade. Mauro, Sérgio, meu amigo. Bom dia, Tati. Aleluias. Eliette. Mais um minutinho, a gente vai começar. Antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, a galera sabe que eu sou do louvor, né? E sempre que eu vou dar aula na escola dominical, a gente canta um louvor antes da gente começar. E aí a gente vai fazer isso hoje aqui. Antes da gente começar a nossa aula, um tema, uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Muito bacana, acho que vai abençoar a sua vida, porque já começou abençoando a minha. A paz, amados, bom dia, sejam bem-vindos. O louvor que eu quero cantar é um mais antigozinho, mas ele é bem conhecido, acho que todo mundo vai lembrar. E fala muito de quem é o nosso Deus. E ele diz assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Essa canção, ela nos faz lembrar que antes, muito antes da gente, o nosso Deus já era. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele não perde o controle de nada, sabe? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador e Ele está no controle de todas as coisas. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, diz a palavra, Ele já era, Ele já nos conhecia. A palavra do Senhor diz que Ele criou tudo por meio da sua palavra. Então nós não precisamos andar temerosos, ansiosos, porque basta uma palavra do Senhor para que todo mal seja retido, para que toda uma circunstância seja mudada. Então vamos orar antes da gente começar a ministrar a palavra? Paizinho, obrigado pela manhã desse dia, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui me assistindo, cada um dos meus irmãos que estão sedentos para te ouvir, para conhecer mais de ti e daquilo que tu tem a falar no nosso coração. Nós te convidamos que seja o Senhor a falar, porque a tua voz é a que queremos ouvir. Fala conosco e ensina-nos, ó Pai. Nós declaramos a nossa confiança na tua grandeza, no teu poder, na tua soberania. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Aleluia. Você pode dar um amém aí? Um glória a Deus, igreja? Aleluia. Ontem eu estava pensando sobre o que nós trataríamos nessa manhã. E eu comecei a orar ao Senhor, e nós facilmente podemos achar muitos temas, né? A Bíblia é muito repleta de temas, mas eu fiquei aguardando para saber o que o Senhor queria falar conosco nessa manhã. Qual a palavra que o Senhor tinha para o nosso coração nessa manhã? E aí demorou um pouquinho, eu ainda falei com a pastora Ângela, eu falei, mãe, eu não sei o que eu vou ministrar amanhã de manhã, e aí Deus falou assim, fica quietinha. E aí eu fiquei quietinha ali aguardando, e o Senhor me trouxe à memória uma palavra específica, um tempo específico bíblico, que lembra um pouco da nossa situação que estamos vivendo hoje. Um tempo que faz a gente pensar, sabe, quem Deus é e como Ele se comporta com o seu povo, como Ele cuida do seu povo no meio do caos, como Ele é um Deus presente, como Ele é um Deus que se importa, como Ele é um Deus que se envolve conosco. Sabe, a primeira mentira que você tem que derrubar nesses dias é que o mundo está um caos e que ninguém tem o controle. Essa mentira você precisa derrubar da sua vida, da sua mente, do seu coração. Porque as crenças, elas vão se instalando no nosso coração de uma maneira tão sutil que às vezes o nosso comportamento começa a refletir coisas que nós nem tínhamos percebido. Então você precisa declarar todo dia a grandeza, a soberania desse Deus e lembrar sempre, Deus não perde o controle nunca. Deus não me deixa sozinho nunca, Ele está comigo, Ele se envolve, Ele está participando da minha história, é Ele quem escreve a minha história, né? E como diz o salmista, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu devo temer? Só ao Senhor. Se Ele está no controle, se Ele está conduzindo tudo, nós só precisamos temer ao Senhor.
E aí o Senhor me levou num texto, e aí se você pode aí comigo, abre comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, tá? Êxodo no capítulo de número 10. Vou dar um tempinho pra você achar, uns 45 minutos pra gente desenvolver essa mensagem. Êxodo capítulo 10, no versículo 21. Você achou? Diz amém? O texto diz assim, vou abaixar aqui para ler. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão do céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Amém. E aí eu estava orando ao Senhor e Ele começou a me falar sobre o período anterior à saída do povo de Israel do Egito. Se você aí já tem um pouquinho de intimidade com a Bíblia e conhece um pouco dessa história, eu acho que é uma história conhecida da maioria de nós, você sabe que houve um período turbulento no Egito, em todo aquele país, em toda aquela nação, antes que o povo de Israel pudesse ser liberto, né? Nós conhecemos a história bíblica que Jacó foi com toda a sua família ao encontro de seu filho José, num tempo de fome para o Egito. E lá eles cresceram, se multiplicaram ao ponto de trazer desconforto para o próximo faraó que não conheceu a história de José, que não conheceu o seu papel. Eles cresciam tanto, eles se multiplicavam tanto, que o faraó pensou assim: se eles se rebelarem, nós estamos em mais lençóis, né? Vai acabar com a gente, eles são muitos. E aí um faraó que não conhecia o que Deus tinha feito através da vida de Moisés, que não tinha a mesma gratidão que o faraó que conheceu a José, né, teve para com ele com sua família, começou a escravizar o povo de Deus. E eles passaram 450 anos escravos no Egito. Mas a Bíblia também conta que quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam. E houve um determinado momento, né, que os castigos não eram suficientes, a opressão não era suficiente, dobravam-se a carga de trabalho, vamos oprimir esse povo para ver se eles param de se reproduzir, para ver se eles param de crescer, se multiplicar. E não era suficiente, quanto mais oprimido, mais eles cresciam. E inclusive mandaram matar os bebês. Isso traz uma lição pra gente. Já a primeira lição, se você quiser anotar aí, é que as circunstâncias elas vão revelar o nosso coração e vão dizer o que a gente faz no meio dessas circunstâncias. Porque o povo de Israel, quanto mais oprimido, mais eles cresciam. E as circunstâncias adversas, elas nos dão a chance de crescer. Elas nos dão a chance de nos tornar mais forte, de nos tornar melhor, sabe? Você pode pensar nesses dias aí, como que você tem reagido e ainda dá tempo. Talvez se você não está crescendo mediante essa circunstância, você pode crescer agora. Você pode crescer em intimidade com o Senhor, você pode crescer em graça, em sabedoria, em força, sabe? As circunstâncias não vieram para te destruir. Eu quero te dizer isso, declarar essa palavra sobre a sua vida hoje, nessa manhã. Receba essa palavra. Essa dificuldade, essa opressão, talvez às vezes a gente sente um peso espiritual de opressão mesmo que pesa, mas isso não veio para te destruir, sabe? Elas não têm o poder de te destruir, porque quem tem o controle, quem determina a sua vida é o Senhor. Mas elas podem te fazer crescer se você reagir
sobre elas no poder do Espírito, andando pelo Espírito, caminhando no Espírito. Você pode crescer no meio do dia mau. Eu sei que o cenário é difícil, eu sei que as previsões são de caos, tragédia e calamidade. Não vai dar certo. Vai todo mundo passar fome, vai todo mundo morrer, vai todo mundo parar no hospital. Mas nós podemos viver um cenário surpreendente no meio de todo esse caos, de toda essa tragédia. Porque quem governa a nossa vida, quem governa a nossa nação é o Senhor Jesus Cristo. E esse povo passou bastante tempo debaixo de um jugo, pedindo resposta ao Senhor, pedindo que o Deus de Jacó socorresse a eles. Só que você consegue perceber que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Passaram-se anos e anos e existia um tempo de Deus. Deus já tinha dito que o povo ficaria cativo ali por um tempo, sabe? Mas eu também te encorajo a olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Porque circunstâncias, elas não... Ambientes não podem definir quem você é. Quem define quem você é a sua identidade em Deus. É o que Deus diz a seu respeito. É quem Deus te chama. Deus te chama de filho amado, sabe? De filho do rei. Então você anda com a cabeça erguida. E aí é a sua postura que vai definir as suas circunstâncias. Então, o cenário é de caos, mas existe uma palavra. Existe uma palavra, porque Deus disse que eles ficariam ali por um tempo, mas Deus disse que os levaria para a terra que havia prometido a seus pais. Eu quero te encorajar nessa manhã a você lembrar das palavras que Deus falou a seu respeito. Do que Deus disse que faria na sua vida e que talvez hoje você já esteja tão cansado pelo tempo de opressão que você duvida, que você acha que não é mais para você, que você se enganou. Mas se Ele disse que faria, Ele fará. Não importa quanto tempo você já esteja vivendo essa situação de angústia, seja como o povo de Israel, cresça na angústia, cresça no tempo de dificuldade, sabe? Cresça nesse Egito, nessa terra estrangeira, cresça no meio dessas pragas. O texto que nós lemos um texto referente à 9ª praga. Era um caos total. E o texto vai dizer que houve trevas por todo o Egito. O povo de Israel morava no Egito. E é por isso que eu digo para você, o ambiente não vai determinar a situação. Quem determina o que acontece na sua vida é o Senhor. Eles estavam no Egito, era trevas por todo lado, as pessoas mal podiam andar. Mas o texto vai dizer aqui, todavia, todos os israelitas tinham luz nos lugares em que habitavam. Não importa se existe trevas à nossa volta, não importa se o inimigo está bramando como um leão contra nós, nós somos a luz do mundo, nós carregamos a luz e a presença do Senhor. Não importa se a nossa volta é caos, é notícia ruim, quem é que você carrega? Qual é a luz que você carrega? É a luz de Deus. As trevas não vão nos dominar, as trevas não vão nos encobrir ao ponto de não enxergar. Não importa o que o jornal está dizendo, não importa o que a ciência está dizendo, o que importa é o que Deus diz a nosso respeito. Você entende a profundidade disso? Eles estavam num ambiente de caos e de trevas. Os egípcios, sabe? Aqueles que não criam em Deus, aqueles que resistiam à vontade de Deus, eles não podiam andar. Eles não conseguiam enxergar. E aí é que Deus fala conosco sobre visão espiritual. O mundo pode estar com a visão embaçada, com a visão escurecida. O mundo pode estar perturbado. Mas os nossos olhos precisam ser a visão de Cristo. A gente precisa ter o olhar de Cristo e ver as coisas diferentes. Nós não podemos ser dominados pelas trevas que estão à nossa volta, porque a luz de Deus é que prevalece sobre as nossas vidas. O mundo pode ficar paralisado, sem se mexer, porque está dizendo que está tudo escuro. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz a palavra do Senhor. Por que nós, como filhos de Deus, vamos ficar paralisados? Não podemos.
Não podemos pegar, sabe, o decreto das trevas, não podemos pegar as circunstâncias, a visão humana e tomar como nossa verdade. Porque a nossa verdade é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, que é inerrante, que é suficiente e que é superior a tudo desse mundo. Ela é superior. Sabe? Aqui a gente está contando de um período anterior a uma vitória. A gente está falando de um período que antecedeu a libertação. E a gente fica muito agitado. Eu não falo só sobre você, não estou dizendo só sobre você, eu falo sobre mim. A gente fica às vezes angustiado, às vezes a gente fica mal, né? E não consegue enxergar e nem ter discernimento espiritual. Que grandes batalhas, grandes aflições, elas precedem vitórias muito maiores. Então, assim, eu sei que estão dizendo que acabou o ano, sabe? O decreto das trevas é acabou o ano, acabou a economia, nós vamos perecer, mas o Senhor disse que não sobre nós. Sabe, 2019 todo mundo disse que ia ser que é o pior ano da história, nós vamos perecer, e o povo de Deus sobreviveu, permaneceu, Deus supriu, Deus surpreendeu, Deus fez o infinitamente mais. E por que seria diferente acaso nosso Deus mudou? Quem rege a nossa vida não é o calendário deste século, sabe? Não é o Deus deste século que rege a nossa vida, que rege os nossos planos, sabe? É o calendário de Deus. A gente só precisa andar em obediência ao Senhor. A gente só precisa andar em temor ao Senhor. A gente só precisa andar em comunhão ao Senhor. E se você tiver o seu coração no que o Senhor está compartilhando com você, naquilo que Ele está dizendo para você que é o que está no coração dEle, eu quero dizer que você vai abençoar pessoas no meio da crise. Eu quero dizer que você vai ter, sabe, muito para oferecer. Onde todo mundo está dizendo que vai ter fome, você vai prosperar e vai abençoar. Nós seremos uma igreja relevante em tempos de caos. Todo mundo vai estar dizendo, não tem. E nós como igreja vamos oferecer, ofertar, abençoar aqueles que estão passando pelo mal. Aqueles que estão, sabe, sendo abalados, abatidos. Porque em todo tempo nós somos apertados, sabe? Mas nós não somos destruídos, diz a palavra do Senhor. Eu não quero que você seja um profeta do caos. Quero que você seja um profeta da esperança de Deus. Que nesses dias você não fique por aí mandando mensagem ruim no WhatsApp, mandando, sabe, aquela coisa velha, um negócio que foi de semana passada, essa semana vai ser a pior. Não. Já que você quer fazer corrente, faça a corrente da esperança. Essa semana vai ser a semana da vitória. Essa semana vai ser a semana que Deus vai deter o coronavírus. Essa semana vai ser a semana da cura. Pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas. Nós podemos viver uma situação diferente, sabe? Mas no mundo inteiro foi terrível. Aqui pode ser diferente. Porque a palavra do Senhor garante que se eu cerrar os céus, sabe? Se tudo estiver dando errado, mas e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ao invés de a gente ficar propagando coisas ruins, que a gente se coloque como nação. Nós, como igreja, podemos ser representantes da nossa nação e nos arrepender. Nos arrepender de todo o mal, de toda a iniquidade da nossa nação, de toda, sabe, idolatria, de tudo que a gente volta atrás. Nós vivemos dias, sabe? A gente viveu aí o carnaval, onde tudo foi lançado por terra, né? Todos os princípios, todos os valores, o temor ao Senhor. E nós como igreja, ok, fomos lá para os nossos retiros, uns fizeram evangelismo, mas nós temos que nos arrepender por manchar o sangue, a nossa terra com sangue inocente. Temos que nos arrepender como igreja por às vezes nos omitirmos pela nossa nação, por tanta gente passar fome, sendo que na palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Que coronavírus seja
impulso para o avivamento no Brasil. Crente, homem, mulher de Deus, para de ser profeta do caos e seja profeta do avivamento. Sabe o que é avivamento, gente? É quando o nosso coração muda. Quando a gente sente mais prazer de estar na presença do Senhor do que estar sentado assistindo uma televisão ou de estar no meio de outras pessoas. O avivamento é quando a generosidade é maior do que a mediocridade, sabe? O egoísmo. Isso é avivamento. Nós precisamos que o nosso coração seja mudado e Deus tem todo o poder. Basta uma palavra de Deus e basta uma postura minha e sua. Sabe? Caminhando um pouquinho no texto, no Êxodo, capítulo 12, no versículo 12 também, diz assim o texto: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aleluia. Deus deu um direcionamento para o seu povo. O sangue é o sinal. O sangue é o acordo. O sangue é a aliança. Toda casa que tiver com sangue nos umbrais das portas não vai prevalecer. Você não vai ser atingido pela praga. Eu vou destruir o Egito, eu vou destruir os deuses do Egito, mas você vai ser preservado, diz a palavra do Senhor. Sabe? Então eu penso que, olha o texto, eu vou destruir todos os deuses do Egito. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão buscando a Deus, sabe? Estão se voltando para o Senhor. Você vai entrar e vai ter um monte de lives. Tá todo mundo querendo buscar a Deus. Os crentes, os não crentes. Tá todo mundo buscando a Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento faz a gente se voltar para Deus. Mas que nós não fiquemos apenas no momento do sofrimento. Que seja um momento de criar raízes. Sabe? E que seja um tempo... É um tempo que Deus vai destronar a idolatria. E na sexta-feira nós batemos um papo no Instagram da JNI sobre isso. A idolatria, ela não é só igual nós irmãos cristãos gostamos, né, de cair em cima dos nossos irmãos católicos aí, os chamando de idólatras, mas tem muita idolatria no nosso coração também, sabe? Que nesse tempo também o nosso coração seja revisado, que haja uma limpeza no nosso interior. E que tudo que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, todos os afetos, todos os desafetos, porque às vezes desafetos a gente bota tanto poder sobre eles, tanta atenção, tanta energia, que eles começam a tomar o lugar de Deus na nossa vida. Que todos esses altares sejam derrubados e que nós possamos levantar altares no nosso coração verdadeiros de adoração a Deus. Que nós possamos nos arrepender mesmo. Sabe? Rasgar as nossas vestes e não o nosso coração. Uma palavra que o Senhor liberou uma vez e que foi muito dura sobre o povo de Israel é: esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E aí eu fico pensando na situação do Brasil, onde diz que a maior parte da população é cristã e nós ainda temos um índice de corrupção no nosso país tão grande. Ainda temos um país com um nível de desigualdade tão grande. Ainda temos um país tão violento. Como nós temos nos comportado como cristãos? Será, né, que a nossa adoração está sendo realmente do fundo do nosso coração? Então é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos voltarmos para Ele e de nos aliançarmos com Ele. Aliançarmos, sabe, com o sangue do Cordeiro. Ele deu todo o direcionamento, Ele deu todo o ensinamento. Vocês vão matar o Cordeiro, sabe? E aí ele tem que ter tanto tempo de vida, ele não pode ser imaculado, que fala sobre a nossa oferta. Nós não podemos ofertar qualquer coisa ao Senhor.
Oferte a sua vida de uma forma íntegra. Oferte a sua vida de forma completa, sabe, ao Senhor. Vamos deixar parar com essa coisa de que Deus só governa parte da minha vida, que o Senhor seja governador de todas as áreas da nossa vida. Esse é o tipo de oferta que Ele quer receber. É isso que Ele estava falando quando Ele dizia que o nosso coração estava distante, que a gente estava dando glória a Deus no culto, mas o nosso coração estava distante. Deus, Ele orienta, Ele fala sobre o tipo de oferta que Ele quer receber. Então eu quero te encorajar que você faça uma oferta, sabe, a melhor que você pode entregar ao Senhor nesses dias. E uma coisa que é muito interessante também, Ele disse que se a família fosse pequena, ela poderia compartilhar com o vizinho, sabe? E aí fala da generosidade na hora de ofertar também, de entregar ao Senhor. Não tenha medo nesses dias, sabe? Se você pode, abençoa quem não pode. Tenha um coração generoso, porque nosso Deus é um Deus provedor, sabe? Todo temor sobre a sua vida, que cai agora no nome de Jesus. Sobre o que você vai comer, sobre como vai ser, que cai agora. Porque o mesmo Deus que levou um maná diário para o povo de Israel no deserto é o mesmo Deus que vai te suprir, te sustentar. Eu sei que é um temor muito grande, muitos autônomos, muitas empresas que não estão conseguindo pagar os salários, mas eu quero dizer para você que Deus vai te suprir, Deus vai te sustentar nesses tempos e sustentar em todas as áreas, porque a provisão de Deus ela é completa. Sabe? Ele vai te suprir fisicamente, Ele vai botar o alimento sobre a mesa da tua casa, da tua família, Ele vai te suprir emocionalmente, porque tantos de nós temos sido abalados nas nossas emoções, no nosso psicológico, por tantos ataques, tantas notícias más. Então, eu profetizo que nesse tempo, Deus vai te suprir. E o maná que Deus te der, compartilhe. Compartilhe, seja essa pessoa que abençoa. Seja essa pessoa que divide e você vai ver como na multiplicação dos pães, Deus só aumentar. Esse texto ele é muito lindo, porque tinha um menininho com 5 pães, né, e 2 peixinhos. Provavelmente ele era um adolescente, o pão não era muito grande, eram pãezinhos. E enquanto Jesus dava graças eu te dou e repartia, ia multiplicando. Então, um segredo para a gente viver nesse tempo é a gratidão. Faça como Jesus, graças eu te dou, e continua compartilhando, repartindo pão. Não deixa que nesses dias de ansiedade entre a murmuração pela porta da frente e a gratidão saia pela porta dos fundos. Agradeça ao Senhor, seja grato e seja confiante que você vai ver o milagre acontecer. Deixa eu beber uma aguinha aqui. O selo ficou firme lá. Eles tinham tudo para dar errado naqueles dias. Mas Deus disse, coloca o sangue. Eu quero dizer para você que você precisa se aliançar com Deus nesses dias. Eu não sei como tem sido a sua caminhada. Tem tanta gente que está nos assistindo e outras tantas que vão nos assistir depois. Se existe uma quebra na sua aliança, restaure a sua aliança com o Senhor. Restaure a sua aliança com o Senhor, porque o sangue ali era o pacto de Deus com o seu povo, sobre os umbrais das portas. E aconteceu exatamente como o Senhor falou. O anjo da morte passou. E todos os egípcios, todos os primogênitos egípcios morreram, mas o povo de Deus saiu intacto. Aqueles que confiam no Senhor verão o livramento do Senhor. Esteja aliançado com o Senhor, porque Deus está guardando a sua casa, a sua vida, a sua família. E nada que não esteja no plano de Deus para você não vai acontecer quando você está aliançado em obediência ao Senhor. Sabe? Eu penso assim, você está com medo de sair na rua? Não, não estou com medo de sair na rua. Porque se eu sair na rua e caso o corona me pegue, né? O inimigo invisível, e
O morrer para o cristão é lucro, não é o corona que me matou. O Senhor vai me levar e vai levar qualquer um dos seus filhos na hora que ele tiver que levar. Os sintomas são só apenas uma desculpa. Então, que você saia desse medo, sabe? Eu tô em quarentena, eu tô tomando os devidos cuidados, eu praticamente não saí de casa desde que eu voltei de viagem. Tô aqui guardadinha, como, né, as leis dos homens nos orientaram. A gente tem que ter sabedoria para fazer as coisas, mas a minha confiança está no Senhor, sabe? Eu não vou ficar desesperada a cada espirro que a gente dá, a cada tosse, porque eu confio no Senhor. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu caminho como quem está pronta, como quem se prepara para ver o meu amado. Quer ele venha buscar sua igreja, quer ele venha me buscar. Essa foi minha oração hoje pela manhã, antes de estar aqui. Senhor, me prepara todo dia, para que quando o Senhor venha me buscar, ou venha buscar sua igreja, eu esteja pronta para te encontrar. Então também é tempo da gente falar de uma fé que transcende, sabe? Nós entendemos que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom quando o livramento chega, e Deus é bom quando Ele recolhe também, sabe? Nossa vida está nas mãos do Senhor. Que a sua vida seja para o louvor da glória do Senhor. Não importa quanto tempo nós temos aqui. A gente pode ter mais 30, mais 50, mais 10 anos, mas viva cada dia para a glória de Deus. Sabe? Viva cada dia como se fosse o último. Sabe? Não de uma forma pessimista, mas de uma forma intensa. Nossa, hoje eu dei o meu melhor. Hoje eu amei minha família. Hoje eu servi minha família. Hoje eu servi as pessoas. Hoje eu glorifiquei o nome de Deus. Todos os dias. E a gente vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a gente fica sempre esperando o dia perfeito, o momento perfeito, o dia que o Senhor vai fazer, o dia que Ele vai cumprir as suas promessas, aqueles sonhos. Mas a gente não vive o processo. Viva o processo. O processo na obediência, o processo na direção de Deus. E aí você vai ter paz, você não vai andar desesperado. Porque você está vivendo a vontade de Deus para a tua vida. Você tem consciência que você está cumprindo o seu propósito. O que às vezes atormenta muitos de nós é que a gente não vive o propósito de Deus para a nossa vida. A gente não vive da melhor maneira possível. A gente está sempre deixando para depois alguma coisa. A gente está sempre muito ocupado para ter tempo de comunhão com Deus. A gente está sempre muito cansado para ter tempo com a família. A gente está sempre muito mais ou menos para fazer o melhor trabalho. A gente perde a oportunidade de pregar Jesus, sabe? Nesses dias, pregue. Mas não é pregar, não. Quando alguém chega perto de você, nossa, né? Não, menino, Jesus vai dar tudo certo. Começa a pregar a esperança através da tua vida. Começa a declarar as coisas que você ainda não está vendo. Tem noção que até chegar na 10ª praga, o faraó já tinha dito que ia liberar eles algumas vezes e voltou atrás? Mas eles não deixaram de se arrumar no último dia e ficar com tudo pronto para sair. Porque eles acreditaram na palavra de Deus. Quando chegou a 10ª praga, e Deus falou assim, ó, é hoje que vocês vão sair. Eles arrumaram tudo. Fizeram tudo. Comeram, prepararam o cordeiro, prepararam o sacrifício, juntaram suas roupas, se organizaram para viver o cumprimento da promessa. Então, no meio desse caos, eu quero te dizer para você, se organiza para viver o cumprimento da promessa. Se prepara para viver aquilo que Deus disse que vai fazer. Ao invés de ficar sentado aí, meio murmurando, meio resmungando, meio triste, achando que não vai acontecer, creia no que você não está vendo hoje, sabe? Se prepara para viver os melhores dias da sua vida. Deus não disse que vai fazer, que vai te tirar do Egito? Deus não disse que vai cumprir na sua casa, na sua família? Se organiza para isso, se prepare para isso. Tá há tanto tempo orando aí pelo seu marido, pelo seu filho, pelos seus parentes, que é a melhor oportunidade para Jesus fazer agora.
Agora, aproveita que você está em casa e já começa a mostrar para eles o quanto Jesus é maravilhoso, sendo um crente amável, sendo um crente, sabe, que faça com que as pessoas que gostem de ficar perto de você. E aí, talvez no final dessa quarentena aí, teu marido fala assim, vou lá na igreja contigo, mulher. Teu filho fala assim, mãe, vou lá nesse culto jovem hoje. E aí talvez você receba a ligação que você tanto espera. Mas viva esses dias como se a vitória já tivesse chegado sobre a sua vida. Como se a resposta já tivesse chegado. Porque quando a gente ora, Deus envia a resposta na mesma hora. Sabe? Eu amo aquele texto de Daniel que ele começou a orar e Deus enviou o anjo mensageiro, Gabriel, na mesma hora com a mensagem. Mas por 21 dias ele ficou preso, retido. Daniel continuou orando. Então eu quero dizer para você que mesmo que você não esteja visualizando, mesmo que humanamente você não esteja conseguindo contemplar a sua resposta, ele já ouviu. E creia pela fé, pelo que você não vê, que a resposta já foi enviada. E que Deus vai dar um jeito da resposta chegar até você. Sabe? Não se angustie, continue orando. Eu poderia dar vários exemplos. Elias, quando ele falou, não vai chover. E de repente ele disse, vai chover. Pô, tua cara não pode pedir para Deus mandar chuva. Aí ele mandou o moço a primeira vez. Moço, vai lá ver se tem sinal de chuva. Que era o menino do profeta. E não tem não. Continuou orando. Mandou a segunda vez. Vai lá ver se tem sinal de chuva. E não tem nada. E assim foram 7 vezes. Por 7 vezes o menino foi lá e só na 7ª vez ele olhou. E quando ele voltou para Elias, ele contou assim. Elias falou, e aí, tem sinal de chuva? Ele falou, olha só, tem uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Aí ele falou assim, Elias não foi, sabe, não menosprezou o sinal de Deus. Ele diz assim, então você desce e avisa Acabe que vai chover. Aleluia. Quando você vê sinais, por menores que eles sejam, não menospreze os sinais. Creia, porque você orou, Deus respondeu, o sinal não é o que você espera e você menospreza. O sinal pode ser uma nuvem pequenininha, mas se Deus disse que vai chover, se Ele assinou, vai acontecer. Você já pode celebrar, você já pode andar, sabe, em festa, em gratidão ao Senhor, pelo que ainda vai acontecer. Porque Ele está guardando, Ele está providenciando o escape, Ele está providenciando o socorro, Ele está providenciando a provisão, Ele está providenciando o maná, Ele está providenciando salvação, Ele está providenciando restauração, Ele está providenciando avivamento, Ele está ouvindo a oração do seu povo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele não descansa, ele não se cansa. Então eu e você podemos descansar. Podemos prosseguir. Sabe? Então, guarda isso. O sangue é um pacto. Esteja aliançado com o Senhor. Nesses dias não quebre a sua aliança com Deus por nada. Sabe? Dias maus, dias do fim, dias que se aproximam à vinda dele. Mantenha-se aliançado com o Senhor. Mantenha-se comprometido com aquilo que Ele mandou fazer. Ele não mandou preparar o cordeiro, fazer o sacrifício, comer em pé. Ele deu todas as orientações para que você pudesse sair do Egito. Então creia que vai amanhecer. E a palavra dele vai se cumprir, ele vai te levar à terra que ele te prometeu. Ele vai tirar desse lugar de opressão, desse lugar de desconforto e vai te levar a um lugar espaçoso, um lugar de alívio, como diz o salmista. Ele vai cumprir as suas promessas, ele vai concluir o seu processo, mas que você seja aprovado no meio do processo, sabe? Que você, quando sair,
do Egito, quando sair dessa situação, seja o Josué e o Caleb. Que você saia e não fique no meio do caminho, mas que você continue em obediência, continue em fé, para entrar na terra que o Senhor te prometeu. Você percebe que a nossa postura define muito mais os nossos milagres, as coisas que vão acontecer, do que a vontade de Deus em abençoar, porque Deus sempre quer abençoar os seus filhos. Ele sempre está com o coração inclinado para me ouvir, para te ouvir. Mas a nossa posição de adoração, de obediência, de temor ao Senhor é que vai definir o nível de milagre que a gente vai viver. O nível de comunhão, de intimidade com Deus. Então, quanto mais difícil o ambiente que você estiver vivendo e quanto mais em posição de adoração e de resignação na vontade de Deus você se submeter, maior o nível de milagre que você vai viver. Porque é uma resposta, é uma relação, sabe? Ele prova a gente, mas não venha sobre nós tentação que nós não podemos suportar. O que está vindo é para te fazer viver, é para te fazer crescer. E eu profetizo que você vai crescer nesses dias, que você vai ir além nesses dias de crise, de dificuldade, que você vai ir, sabe, superar as expectativas. Tá todo mundo sentado assistindo, esperando que você pereça, mas você vai prevalecer no nome do Senhor Jesus. Não para que o teu nome seja glorificado, mas para que o nome de Deus seja glorificado no meio da tua circunstância. Para que o nome de Deus seja exaltado no meio das suas circunstâncias, na sua vida, na sua casa, na sua família. Você recebe essa palavra? Deixa eu ver quantos 10 minutos. 10 minutos. Nós vamos fazer um período de oração antes da gente finalizar aqui. E nós vamos encerrar essa live. Acho que eu vou cantar um louvor antes da gente finalizar. Porque até aqui o Senhor compartilhou comigo. E é isso, vamos crescer no meio do caos. Vamos viver dias extraordinários na presença do Senhor. Amém? Amém, amém. Vou cantar Eu Também Creio. Tô tentando lembrar o começo da música, gente, você acredita? Como é que começa aquela música? Minha fé move montanhas? Glória a Deus. Vou cantar só o refrão e a gente ora para encerrar. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Não há multidões que me façam desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. Canta aí da sua casa comigo, a minha fé. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus.
a nossa fé. Faz milagres entre nós, o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. Não perca a fé. Nesses dias, fica firme, não perca a fé. Confia no Senhor, esteja aliançado com Ele, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos guardar. Está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos nós. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, tá? Nós como igreja estamos unidos, estamos reunidos e vamos superar, vencer esses dias difíceis no nome de Jesus. Oremos. Ô Paizinho, muito obrigada por esse tempo. Obrigada pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Obrigada porque o Senhor fala. A tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito obrigada porque filhos teus hoje estavam aqui te buscando de todo o coração e o Senhor se revelou a nós, o Senhor trouxe graça, encorajamento, força, renovou o nosso ânimo. E eu peço mesmo, Pai, que cada pessoa que ainda não viu, mas que vai ver essa live, seja renovado na sua fé, renovado no seu espírito, na sua força, que sejamos profeta da esperança e do avivamento, que possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que atua nesses dias, ó Pai, uma igreja que abençoa, uma igreja como a igreja primitiva que compartilha o pouco que tem, Pai. Porque assim viveremos milagres, veremos a Tua multiplicação, veremos a Tua provisão sobre nós, Pai. O calendário que está sobre nós é o calendário do céu. É a Tua palavra ao nosso respeito, é que nós acreditamos. É a Tua verdade sobre nós, é a qual vivemos, ó Pai. Que nesses dias todo temor, toda angústia, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, tudo que tem assolado para tirar a paz dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa, pelo teu poder, dar uma ordem para que esse mal seja cessado, ó Pai. Peço também por aqueles que estão, ó Pai, aí já preocupados, autônomos, aqueles que estão sem receber, ó Deus, que o Senhor possa levar a tua provisão, que essa semana seja uma semana de milagres, que essa semana seja uma semana de testemunhos e que teu povo seja surpreendido, ó Pai, pela tua fidelidade mais uma vez. Nós declaramos a nossa confiança em Ti, na Tua fidelidade. Declaramos que o Senhor é bom, que nós o amamos e nós nos alegramos em Ti, confiamos em Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao fim aqui, pessoal, de mais uma live. Deus abençoe a todos vocês. Que seu domingo seja abençoado. Que seu domingo seja abençoado aí com a sua família. Tá um dia bonito, um dia de sol. Não vai rolar praia, mas vai rolar comunhão, vai rolar alegria, vai ser bênção. Tá? Se você foi abençoado, acho que teve um monte de gente abençoada aqui. Eu fui abençoado, Jesus falou comigo também. Compartilha essa live aí no final. A gente vai deixar salvo aqui. Você compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Não foi assim que aprendemos? Vamos ser profeta da esperança. Que essa mensagem chegue até outras pessoas, abençoe essas pessoas, que elas sejam encorajadas, para que possamos criar essa corrente aí de fé e de confiança no nosso Deus. Amém? Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Obrigada por dar esse tempinho aí da sua manhã tão precioso. Que Jesus abençoe sua casa, sua família. Fiquem com Deus. Vou finalizar aqui. Beijo.